Mais uma reflexão no livro de 1 Reis. Hoje nós vamos para o trecho, aliás, digamos que o episódio 4 dessa nossa reflexão no livro de 1 Reis. Começamos lá nos primeiros capítulos, encontramos uma repetição de uma mensagem muito poderosa para Salomão. É interessante que no vídeo anterior, recomendo que você assista, é para ser 5 minutos, né? Mas acaba que em alguns momentos se torna 8, 9 minutos, enfim. Vamos ver se hoje eu consigo finalizar em 5 minutos. Um alerta de Deus para Salomão. Então, o livro de 1 Reis possui 22 capítulos, 22 minutos. Estou pensando no tempo aqui. 22 capítulos. Nós temos aí a história de Salomão como um destaque para nós, né? Nós, leitores. E existe uma mensagem nessa aliança que Deus fez com Salomão, que, claro, ele colhe os frutos também da aliança que Deus fez com Davi. Mas antes, só por curiosidade, eu quero lembrá-lo e desafiá-la a me dizer quais são os 4 primeiros reis, ou os 4 primeiros reis de Israel. Talvez os 5 primeiros, né? Os 5 primeiros reis de Israel. Vamos lá, você lembra? O primeiro qual é? O primeiro foi... Vou perguntar da Jennifer. Jennifer, qual foi o primeiro rei? Não foi Davi. Saul. E depois de Saul? Davi, depois? Aí o quarto, geralmente, as pessoas esquecem, né? Quem foi o quarto? É o filho de Salomão, né? Então é Roboão. E depois de Roboão, aí nós vamos perceber que ocorre a divisão do reino, justamente por causa do pecado de Salomão. E Salomão foi alertado quanto a isso. Nós vamos ver aqui no capítulo 9. Então a gente já vai para a nossa leitura, a breve leitura. 1 Reis, capítulo 9, versículo de 1 em diante. O subtítulo diz: Deus aparece outra vez a Salomão. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Versículo 4. Se você me servir, olha essa condicionante, né? Olha essa condicional aqui. Se você me servir com um coração sincero e honesto, e ainda dá um comparativo, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Meus amados, a reflexão de hoje é esse destaque que nós já obtivemos no capítulo 3 desse mesmo livro. Ali no capítulo 3, versículo... Deixa eu só consultar aqui. Nós temos um resumo justamente dessa parte, 3:14, é o vídeo anterior. Se você quiser assistir depois, já segue a gente, se inscreve aqui no YouTube, também já segue a gente aqui no TikTok. Nós temos um resumo dessa conversa que Deus tem com Salomão. É como se fosse A gente está acostumado com a expressão flashback, né? Quando os filmes mostram no presente o que aconteceu no passado. Mas no texto bíblico, parece acontecer um flash forward. O que é o flash forward? Se o flashback mostra um trecho do passado, o flash forward mostra um trecho do futuro. Então, lá no capítulo 3, a gente tem um flash desse momento aqui, do capítulo 9 de 1 Reis. Dá uma lida aí que você vai ver, vai fazer sentido o que eu estou te falando.
Então, já no capítulo 3, nós temos esse alerta. E nessa série de reflexões sobre o primeiro Reis, eu estou destacando isso, que Deus vem alertando Salomão. Olha, se você me servir com um coração sincero, com obediência, eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao seu pai, Davi. O problema é que lá na frente, provavelmente a gente encerra amanhã essa série, depois a gente continua em 2 Reis, Salomão desobedeceu. Quem conhece a história sabe que Salomão se desviou do propósito que ele deveria cumprir como servo de Deus, e a missão dele era ser um rei obediente a Deus, o rei de Israel. E qual é a nossa reflexão? Nesse momento eu quero, desses poucos minutos que me restam, eu quero refletir sobre essa relação condicional de obediência a Deus. Muitas pessoas confundem o amor de Deus com as promessas de Deus. O amor de Deus é incondicional? É. Deus ama até aquele que diz que ele não existe, porque Deus olha com compaixão, com graça. Ele está disposto a qualquer momento para aquele que se arrepender a estender a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, é incondicional, como aconteceu com o ladrão na cruz. Mas as promessas de Deus possuem condicionantes e muitas pessoas querem se relacionar com Deus hoje. Eu vi um trecho de um episódio aí que vai ao ar, onde um pastor falava algo muito sério. Existem pessoas, muitos que se dizem crentes no Brasil, mas poucos servos. Na hora que eu ouvi isso, eu disse, Senhor, eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um discípulo teu. O discípulo é o aluno. O discípulo é aquele que faz exatamente o que o mestre manda. Então, existem poucos discípulos de Jesus. Muita gente dizendo que é cristão. Já na época de Salomão havia essa questão de todo o povo de Israel ser chamado de quê? Povo de Deus. Mas poucos realmente tinham a aliança, realmente buscavam obedecer ao Deus Jacó, de Abraão, de Isaac e Jacó. Torcido, né? Mas veja, minha reflexão nesta noite, a minha oração, é que Deus nos ajude a servi-lo com um coração sincero e obediente, como ele propôs a Salomão. Que Deus te abençoe, que ele nos abençoe, que a graça do Senhor visite a tua casa, a tua família. Seja abençoado, abençoada, muito mais em nome de Jesus. Já segue a gente, você que não conhecia ainda, está chegando por aqui. Joel Souza Reflexões sobre a palavra de Deus, sem mistura. Uma breve reflexão aí de 5 minutos. Fique com Deus, na paz, e até a próxima.